Olá, nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre o crescimento e ascensão do milho, como o milho se tornou uma commodity tão importante. Essas observações vêm do capítulo 1 do livro O Dilema do Onívoro, do jornalista Michel Pollan. Nós já vimos que o milho, então, já era desconhecido pelos europeus antes de 1492, e é interessante ver que atualmente ele é a commodity principal, a base da nossa alimentação. O milho pode ser considerado o herói da sua própria história. Na verdade, fica sempre aquela questão se foi a gente que domesticou o milho ou se o milho que nos domesticou. A mesma coisa pode ser dito a propósito de todas as plantas e animais que fazem parte da nossa economia, da nossa alimentação. Mas o que é importante observar é que nenhum outro grupo de plantas, de espécies, ganhou mais graças à sua associação com os seres humanos do que as ervas comestíveis e principalmente o milho, que hoje proporciona a maior safra de cereais do mundo. O milho, como a gente já viu no vídeo anterior, o milho desfruta de algumas vantagens botânicas que permitem com que ele prospere muito mais rápido, aproveite melhor os recursos, como uma planta C4. O milho é a única planta sem a qual os colonos americanos dificilmente teriam sobrevivido e muito menos prosperado. E, de certa forma, o milho contribuiu com a destruição do mesmo povo que tinha ajudado a desenvolver, que foram os mexicanos, né? Interessante ver também que os pioneiros colonizadores americanos reconheceram imediatamente que nenhuma outra planta era capaz de produzir tanto alimento em tão pouco tempo, tão rápido. E isso fez com que, de uma forma interessante, pelo menos nos Estados Unidos, o milho apropriasse do termo para si mesmo, né? Originalmente, a palavra corn era um termo genérico em inglês que se aplicava a qualquer tipo de grão, até um grão de sal, né? Mas, atualmente, corn representa o milho e o fato do milho ser tão bem adaptado ao clima e ao solo da América do Norte, também da América do Sul, deu uma vantagem enorme sobre os outros grãos europeus, como o trigo, né? Mesmo que o pão de milho não fosse tão apropriado, tão apreciado pelos americanos no início. Ao longo do caminho, o milho mostrou uma variabilidade genética e uma capacidade de adaptação muito rápida para novas condições. Ele acabou ficando em casa, se sentindo bem em qualquer clima, qualquer microclima, né? Quente ou frio, seco, úmido, solo arenoso, solo pesado, dia longo, dia curto, muita ou pouca luminosidade. Daí, auxiliado pelos nativos e depois pelos cientistas, o milho pôde evoluir incorporando as características que fossem mais essenciais para poder sobreviver e florescer. O trigo não teve nenhuma experiência compatível e teve que se adaptar de uma forma muito mais difícil, né? É interessante observar também que, uma vez plantado, uma única semente de milho resulta em cerca de 150 outras sementes, chegando às vezes a 300, enquanto o retorno obtido com uma semente de trigo fica na base de 50 para 1. Bom, o milho conquistou o povo do trigo, né, os europeus, por causa da sua versatilidade, a sua característica especialmente valorizada nos novos assentamentos de colonos, que muitas vezes se encontravam distante da cidade, distante das cidades e das civilizações. Interessante observar que o milho foi importantíssimo para a colonização americana,
já abastecia os pioneiros como vegetal pronto para ser consumido, com um grão fácil de ser estocado, fonte de fibra e de ração animal, um combustível para aquecimento e até uma bebida alcoólica. O milho podia ser consumido fresco, direto do sabugo, como o milho verde, poucos meses depois de ser plantado, ou poderia ser seco e armazenado indefinidamente ou moído para obter farinha ou fubá. Triturado e fermentado, o milho podia ser transformado em cerveja ou destilado e virar uísque. Por um tempo considerado, foi a única fonte de álcool em muitas áreas desbravadas pelos pioneiros americanos. O uísque e carne de porco pode ser ambos considerado um milho concentrado, né? E se for ver, por exemplo, a carne de porco propriamente dita, é um concentrado de suas proteínas, suas calorias. Milho e uísque, carne de porco, tem a virtude de reduzir o volume do milho produzido, fazendo o preço aumentar. Nenhuma parte do milho era desperdiçada. A palha podia ser aproveitada para fazer artesanato, tapetes, barbantes, as folhas e o caule servia de ração para os animais, sabugo era queimado para aquecer as casas, e de modo que eu fazia uso em todos os cenários. O milho foi o meio que permitiu que ondas sucessivas de pioneiros colonizassem os Estados Unidos. Tem várias descrições, vários livros sobre isso, né? Chegando a ser considerada a maior dádiva que Deus havia concedido ao homem. Por mais precioso que o milho seja como meio de subsistência, as qualidades de suas sementes também faziam dele um excelente meio de acumulação. Depois que a safra já satisfazia as necessidades do agricultor, o milho poderia ir ao mercado como excedente, já que o milho seco é considerado uma mercadoria perfeita por excelência, fácil de transportar e praticamente indestrutível. Então, essa dupla identidade do milho como alimento e como mercadoria permitiu que muitas comunidades camponesas desse um salto de subsistência para a economia de mercado. E essa dupla identidade tornou o milho também indispensável para o tráfico negreiro. Isso foi bastante comentado em alguns livros. O milho era tanto a moeda usada pelos mercadores para pagar os escravos na África, como também o alimento com o qual os escravos subsistiam durante a sua viagem para a América. Dessa forma, o milho pode ser entendido como a mercadoria que iniciou o capitalismo.